Galaxy S20 e iPhone 12 mini são as opções mais modestas entre os tops de linha da Samsung e Apple do ano passado. Com hardware premium, eles apostam em tamanhos mais reduzidos e menos recursos adicionais para cortar um pouco dos altos custos aos consumidores. Mas, se colocar lado a lado os dois flagships básicos de 2020, qual leva a melhor? Este comparativo do Tudo Celular vai te ajudar a descobrir a resposta. Os dois celulares foram feitos para trazer performance em corpo compacto. O Galaxy S20 entrega dimensões maiores em relação ao iPhone, por ser uma tarefa complicada reduzir muito o tamanho de um celular Android atual. Para fazer isso, a Samsung precisava sacrificar a bateria, e essa não é uma alternativa fácil de se corrigir com o software, como a gente verá mais à frente. Já o iPhone 12 mini é um projeto construído do zero para entregar o mesmo visual do aparelho maior em uma versão fácil de ser usada com uma mão. As bordas e o notch estão proporcionalmente menores, mas a forma de reconhecimento ainda continua o Face ID. Enquanto isso, o rival aposta na biometria sob a tela como segurança extra, além do reconhecimento facial. Os dois oferecem certificação IP68 com resistência à água e poeira, para dar aquela tranquilidade se você quiser usá-los perto de uma piscina ou chuveiro. E o dispositivo da Apple traz como destaque o Ceramic Shield, para proteger mais a tela contra impactos. O S20 vem com um slot híbrido para escolher entre uma segunda linha ou cartão microSD. Já o iPhone preferiu usar como segunda opção o ainda nem um pouco popular eSIM. Os dois possuem seus pontos fortes de construção, mas a proposta da Apple é mais inovadora e dá o primeiro ponto para o iPhone. Apesar de ser um aparelho compacto para os modelos Android, o Galaxy S20 ainda tem um painel de 6,2 polegadas. A Samsung não abriu mão do Dynamic AMOLED para o mais modesto da família, enquanto a Apple surpreendeu e trouxe o OLED até mesmo ao iPhone menos sofisticado da nova linha. Só que ela não foi ousada o suficiente para aumentar a taxa de atualização do seu painel de 5,4 polegadas, ao manter os 60 Hz, diferente da coreana que entrega o dobro de Hz da concorrente para dar mais fluidez ao display. Mas não ache que a tela do iPhone decepciona por causa disso. Ela tem cores vívidas e resolução Full HD, mesmo em um tamanho tão compacto. O aproveitamento frontal não é o suficiente para passar o Galaxy, mas traz o suporte à tecnologia Dolby Vision como o grande diferencial. Pelo equilíbrio entre os dois, damos um empate em tela. Os dois smartphones entregam som estéreo ao usuário, o que já é uma boa notícia para quem tem dúvida entre ambos. Mas os detalhes fazem a diferença na comparação. O S20 entrega potência e qualidade que não deve nada para as variantes maiores. Muito pelo contrário, até chega a apresentar um áudio mais equilibrado que a versão Ultra. O iPhone 12 mini também não decepciona em relação aos irmãos mais caros, mas a equalização sonora ainda peca mais nos médios que os demais. A Apple também abriu mão do fone de ouvido na caixa e não entrega nem adaptador para P2 aos compradores do seu celular compacto. Nesse ponto, a Samsung apenas se assemelha na ausência do conector físico, mas pelo menos dá um fone AKG compatível com USB-C para o flagship do ano passado. Nos detalhes, o S20 supera o rival e leva a vantagem aqui. Não é uma novidade que a Samsung tem melhorado constantemente o seu sistema desde que criou a One UI. E a situação não é diferente para o S20. A personalização da coreana entrega recursos interessantes, como a tela Edge para atalhos e recursos fáceis de acessar, além do suporte para a DeX, que faz o celular virar um computador portátil. Também há ótima fluidez, mas ainda não o suficiente para superar o iOS 14, que chega com otimização mesmo na versão mini para carregar todos os aplicativos sem engasgos e rodar até os jogos mais pesados com excelente rapidez e facilidade. O iPhone leva a vantagem de entregar atualizações mais rápidas ao sistema operacional, geralmente no dia do lançamento de uma nova versão. A Apple ainda promete mais tempo de atualizações para os seus aparelhos. A Samsung ampliou o tempo de update aos seus top de linha, mas ainda fica longe da maçã nessa característica. O iPhone 12 mini dá mais longevidade aos consumidores que o S20, por isso ele fica com esse ponto em software. Como já falamos no tópico de sistema, mesmo sendo a melhor personalização de Android disponível no mercado, a One UI não consegue oferecer as mesmas otimizações presentes no iOS.
e isso reflete na abertura de aplicativos, ou seja, no multitarefas. Um ponto que o iPhone 12 mini leva vantagem sobre o concorrente. Ele não decepciona nesse quesito, mesmo com menos memória RAM que o rival. Nos testes em benchmarks, o Exynos 990 não teve chance contra o A14 Bionic. O chip da Apple desempenhou até o dobro do componente da Samsung no Geekbench e conseguiu levar vantagem de mais de 20% no Antutu. Os dois smartphones conseguem rodar os jogos mais pesados sem qualquer engasgo ou travamento. O S20 tem a vantagem da tela de 120 Hz para dar mais fluidez aos games. Só que os desenvolvedores nem sempre pensam nisso e priorizam o iPhone para dar mais qualidade e rapidez. De longe, o ponto aqui é do iPhone 12 mini. Lembra que falamos sobre bateria e corpo no começo do vídeo? Pois bem, dar um chassi compacto a um iPhone significa sacrificar o tamanho desse componente. E isso exige ainda mais otimizações do iOS para dar uma duração maior à bateria de pouco mais de 2.200 mAh. Mas o software ainda não basta para fazer a autonomia superar o concorrente coreano. O Galaxy S20 e seus 4.000 mAh chegam a demorar 7 horas a mais que o 12 mini para descarregar por completo. Mas, se o iPhone tem bateria muito menor, carrega em menos tempo, certo? Errado. No teste com o carregador de 18 watts, o aparelho levou mais de 2 horas até chegar nos 100%. Bem diferente que o dispositivo da Samsung, que precisou de pouco mais de 1 hora para completar o processo. E pesa ainda a falta de um carregador na caixa do iPhone. O S20 leva ponto duplo no quesito bateria e recarga. Se tem uma característica que as duas marcas rivalizam é em câmeras. No conjunto traseiro, o S20 tem uma câmera a mais que o iPhone, com a presença de uma lente teleobjetiva, além da primária e da ultra-wide. Na principal do Galaxy, o sensor foi capaz de entregar mais detalhes que o antecessor, sem precisar aumentar os megapixels para isso. Já o iPhone não repetiu o desempenho dos irmãos mais sofisticados e apresentou nitidez abaixo da média, mesmo com poucos ruídos e bom contraste, como você pode conferir nas imagens. No duelo de câmeras ultra-wide, a da Samsung mostrou evolução ao apresentar menos distorção de lente, mesmo sem entregar a mesma qualidade vista na primária. As correções também foram bem aplicadas na do iPhone, além de cores na medida certa sem saturação, mas as limitações de nitidez ainda ficam mais evidentes com essa lente. Como falamos há pouco, somente o S20 oferece uma terceira câmera teleobjetiva. Ela tem 64 megapixels e entrega imagens bem limpas com zoom de 10 vezes. Mas a situação muda em relação ao zoom de 30 vezes, com uma queda perceptível nas texturas, o que anula a função da resolução alta. Pelo melhor conjunto e mais qualidade nas imagens como um todo, é o Galaxy que leva o ponto em conjunto traseiro de câmeras. A Samsung resolveu colocar suporte a gravações em 8K desde a geração S20. No entanto, a tecnologia carece de mais produtos para visualização, fora que ocupa muito mais espaço no armazenamento. Neste caso, a resolução mais apropriada seria o 4K 60 fps, que o iPhone também oferece em todo o seu conjunto, até mesmo na Ultra Wide. Os vídeos filmados com o celular coreano têm boa qualidade e estabilização eficiente, mas o smartphone da maçã se diferencia pelo suporte ao Dolby Vision, tanto para executar no próprio aparelho como em outros equipamentos compatíveis com a tecnologia. Nas gravações frontais, a Apple entrega menos ruído e leva larga vantagem. O suporte a 8K do Galaxy não supera a qualidade geral dos vídeos do iPhone. As selfies são historicamente um território de domínio da Apple, e não é diferente com o iPhone 12 mini. Ele registra imagens com mais nitidez e contraste que o adversário. O conjunto aqui também acerta com um modo retrato que tem poucas falhas. O modo noturno das selfies também consegue capturar boas fotos e sem perder a qualidade no geral. Apesar de o Galaxy S20 não fazer feio nesse quesito, a suavização vista constantemente em aparelhos Samsung acaba por sacrificar um pouco dos detalhes, em especial no rosto das pessoas. Aqui é mais um ponto para o iPhone. Top de linha do Brasil não costuma ser barato, mas o iPhone 12 mini cobra um preço muito maior do que o Galaxy S20. Ele chegou ao país por R$ 7.000, contra R$ 5.500 do concorrente da Samsung. E se a gente comparar os valores cobrados hoje nas varejistas, a diferença está ainda maior entre os dois.
Você tem dúvida se compensa pagar quase R$2.000 a mais para levar um iPhone novo para casa? Pela situação econômica atual, está longe de ser vantajoso a aquisição do modelo mais caro. Por isso, o S20 leva o último ponto do duelo. Sendo um aparelho bastante competente em uma série de recursos, o iPhone 12 mini quase levou a melhor no comparativo. O iOS favorece o ponto para o sistema e o desempenho, além de o corpo com dimensões reduzidas ser um diferencial para quem prefere um dispositivo bom de se usar com apenas uma mão. O Galaxy S20 não fica atrás, ele possui boa fluidez de tela e bateria bem superior ao concorrente. Só que o principal destaque favorável ao aparelho da Samsung fica por conta do preço. Quase R$2.000 de diferença é uma quantia considerável para colocar na balança e analisar se o que o celular da coreana oferece já não é suficiente para a sua necessidade. E aí, você considera que vale pagar muito mais caro pelo iPhone ou as qualidades do Galaxy conseguem te atender sem precisar pagar tanto assim? Comenta com a gente de que lado você está entre as duas gigantes do mercado de smartphones. O comparativo também está disponível em texto no tudocelular.com. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.